Uma pessoa me enviou uma mensagem me contando um pouco da sua história de vida. Ela tem em torno de 30 anos, uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, que não tem problemas materiais, tem a sua casa, a sua estabilidade, mas sente dentro de si um vazio, a falta de alguma coisa. E esta pessoa disse que não foi ela que escolheu os caminhos de sua vida, mas familiares e outras pessoas que foram determinando o seu destino. E hoje essa pessoa se sente insatisfeita. Já frequentou vários consultórios médicos tentando resolver esse problema, mas não consegue, né? E este, infelizmente, é um problema que nós encontramos com certa frequência, notadamente na classe média ou nas classes mais elevadas, onde os familiares querem determinar o destino dos filhos, que eles sigam determinadas profissões porque são reconhecidas financeiramente, né? Mas o objetivo da vida não é apenas ser bem-sucedido financeiramente. Se o ser humano o puder ser, ótimo, excelente, não há problema algum em ser bem-sucedido materialmente. Mas as escolhas profissionais de um ser humano precisam ter algo a ver com ele próprio. Ninguém pode seguir por caminhos que não tem nada a ver com ele. Não adianta nós executarmos tarefas materiais apenas buscando recompensas materiais. Nós precisamos sentir dentro de nós também um consentimento por parte do verdadeiro eu. Se lá nas profundezas do ser existe alguma coisa apertando, alguma coisa incomodando o indivíduo, ele também não consegue desfrutar das suas conquistas materiais. Ele pode obter sucessos gigantescos, mas se não estiver no seu caminho, escolhido e trilhado por ele próprio, também não vai encontrar um contentamento. E é isso que essa pessoa relatou. Outras pessoas determinaram o seu destino, mas não ela própria, né? E esta pessoa, ela me fez algumas perguntas, 4 perguntas. Eu vou tentar respondê-las. A primeira é a seguinte: ainda há tempo para recomeçar? Bom, essa pessoa tem mais ou menos 30 anos de idade. É claro que há tempo para recomeçar. Sempre há tempo para recomeçar, para entrar no nosso caminho, o caminho pessoal e individual. Mas isso exige atitude, isso exige muitas vezes romper relações com algumas pessoas quando não pode ser de modo diferente, né? Eu sofri muita pressão familiar. Antes de eu fazer um curso de história, eu havia começado um curso de direito. Quando eu quis abandonar o direito, algumas pessoas da minha família fizeram uma verdadeira campanha contra a minha escolha, querendo determinar o meu caminho, pensando apenas na segurança material. Mas não era isso que eu queria. Eu queria viver, eu queria me conhecer, eu queria provar e testar na própria vida e na prática o que existia dentro de mim. Então foi o que eu fiz. Num determinado dia eu chutei o pau da barraca, como se diz. Eu me firmei e falei: não, daqui por diante eu vou fazer o que será bom para mim. Eu vou escolher os meus destinos de forma livre e independente. Durante um tempo, muitas pessoas da minha família não acreditavam em mim, achavam que eu estava delirando, mas com o passar do tempo as pessoas começaram a me respeitar, notadamente a minha escolha. Então é assim, nós precisamos nos erguer diante dos demais e mostrar quem somos. Não podemos deixar que outras pessoas escrevam o nosso destino,
Porque nós encarnamos aqui na Terra com uma missão. Todo ser humano tem uma missão, né? Qual é a missão de cada indivíduo? Se conhecer, se desenvolver espiritualmente. E para se conhecer melhor e se desenvolver melhor, o indivíduo precisa trilhar o seu próprio caminho e não caminhos estabelecidos por outras pessoas. Isso não funciona. O que serve para uma outra pessoa não serve necessariamente para mim ou para você. Cada ser humano precisa ser o autor do seu destino. O problema é que nós vivemos numa época onde se coloca a segurança material em primeiro lugar. Não que o ser humano não deva buscar uma segurança material, mas não pode abrir mão de si mesmo por causa disso. Não pode negligenciar o seu verdadeiro eu. Não pode deixar de lado a sua vida interior, porque isso acaba se vingando mais tarde. Quando o indivíduo desobedece o seu destino particular, com o passar do tempo vai surgindo uma inquietação dentro dele, um aperto, a consciência vai ficando pesada, não é possível alcançar a paz e viver em harmonia. Então o indivíduo ele vai entrando num beco, num labirinto cada vez mais apertado, e aquilo vai apertando ele, até que chega uma hora que ele precisa tomar uma atitude, uma decisão. Ou ele caminha para o aniquilamento do seu ser, continuando nessa direção, ou ele chuta tudo isso, renasce para a vida espiritual e se torna o autor do seu destino. Então, respondendo a essa pergunta, é possível sim recomeçar? Nunca é tarde demais, notadamente aos 30 anos de idade? O que são 30 anos? Apenas 3 décadas? Isso não significa nem a metade da vida de uma pessoa. Há muito tempo pela frente ainda para que essa pessoa possa reconstruir a sua vida, fazer escolhas próprias, né? Há muito tempo ainda para isso. Outra pergunta que ela me fez é a seguinte: como recomeçar do zero? Como recomeçar do zero, né? Nesse aspecto de recomeçar existem duas possibilidades: ir mudando lentamente, observando o seu entorno, mas acima de tudo o seu íntimo, e fazer as adaptações necessárias lentamente, ou promover uma mudança radical, né? Mudar de emprego, iniciar uma nova faculdade, procurar uma nova área, romper com alguns familiares, se não é possível ser diferente, se eles não entendem a escolha do indivíduo. Infelizmente, muitas vezes é preciso radicalizar em algumas situações. Então, para recomeçar do zero, não se pode ter medo. Não se pode ter medo. Se precisa colocar, em primeiro lugar, a vontade de mudar, a vontade de seguir o seu próprio caminho e de sentir dentro de si a satisfação. Porque a verdadeira satisfação somente surge quando o ser humano se torna o autor do seu destino, sem ser submisso a ninguém. Nós precisamos sim respeitar nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, mas não podemos ser submissos a ninguém. Isso é uma escravidão. A submissão é uma escravidão. E o indivíduo acaba se escravizando de duas formas: se escravizando a outras pessoas e promovendo uma escravidão dentro de si mesmo, colocando conceitos errados em sua mente que acabam sufocando e soterrando a vida interior. E por isso surge aquela insatisfação interna, a inquietação, a dor, o sofrimento, a frustração, a infelicidade. Tudo isso é resultante de que o ser humano não está trilhando o seu caminho, que ele saiu do seu caminho particular e pessoal, atendendo aos desejos de outras pessoas, mas não à sua própria vontade. Essa dor interna, na verdade, é a pressão que o próprio espírito exerce de dentro para fora, procurando indicar caminhos para o indivíduo.
E se ele não obedecer o seu espírito, essa vontade interior, a insatisfação se torna cada vez maior. Então é possível sim recomeçar do zero e muitas vezes é preciso radicalizar em algumas situações, né? Mudar de emprego, começar uma nova universidade, uma nova faculdade, um novo curso, né? Romper com alguns membros da família, se infelizmente não pode ser de forma diferente, né? É preciso radicalizar muitas vezes para recomeçar do zero. Outra pergunta que a pessoa me fez é a seguinte: existe alguma forma de se aumentar a autoconfiança? Bom, o que é a autoconfiança? Acreditar em si mesmo. E o que é preciso fazer para que a autoconfiança surja? Em primeiro lugar, é preciso desenvolver a sua espiritualidade, é preciso estar conectado a algo maior, às leis espirituais, ao mundo espiritual, à vontade de Deus, mas é também preciso seguir o seu próprio caminho, trilhar o seu destino, fazer o que o seu espírito determina, o que a sua consciência determina. Quando o ser humano segue a voz da sua consciência, ele vai aumentando a sua autoconfiança, confiando em si mesmo. Quando o indivíduo trilha um caminho que não é o seu, ele não consegue ser confiante. Mas quando ele trilha o seu próprio caminho com coragem, com determinação, ele se sente autoconfiante. Ele experimenta a autoconfiança na prática. Porque somente trilhando o seu próprio destino e o seu caminho que o indivíduo pode se sentir autoconfiante, e não trilhando os caminhos estabelecidos por outras pessoas, certo? A quarta pergunta é a seguinte: como conseguir conviver neste meio social onde pessoas se impõem sobre a vida das outras, esquecendo-se em que ali também há uma vida, né? Esquecendo-se que ali também há uma vida. Bom, é isso que eu falei antes, né? Muitas vezes, infelizmente, é preciso radicalizar. Se as pessoas não nos respeitam, se elas não permitem que nós possamos seguir o nosso caminho particular e pessoal, é preciso romper ligações. É preciso romper para que nós possamos ser nós mesmos. Porque em situação alguma podemos nos anular, podemos soterrar o nosso verdadeiro eu, podemos atentar contra nós mesmos, porque daí trilhamos o caminho da infelicidade, da insatisfação, da frustração, do aperto interior, da consciência pesada. Então, viver nesse mundo hoje não é fácil. As pessoas procuram se impor umas às outras. Muitas pessoas são autoritárias, querem determinar os destinos dos filhos, dos parentes, dos amigos, dos funcionários, né? Mas isso não pode funcionar deste modo, porque cada ser humano é único, cada ser humano é diferente, cada ser humano veio aqui para a Terra para se desenvolver espiritualmente, para se conhecer. E como a pessoa se conhece? Vivendo a sua própria vida e não a vida determinada por outras pessoas. Quem vive a vida determinada por outras pessoas não se conhece, não se desenvolve. Então, o conselho que eu dou a essa pessoa é o seguinte: muitas vezes é preciso ser drástico na vida. É preciso radicalizar, porque somente assim podemos promover mudanças. É possível promover mudanças lentamente, isso você precisa ver, né? Tente alguma coisa assim mais imediata, né? Mas se a sua profissão não lhe traz contentamento, se você sente a necessidade de mudar, de vivenciar novas experiências, então promova uma mudança. Procure encontrar dentro de você o que gostarias de fazer. Qual é o teu verdadeiro sonho?
Qual é o teu verdadeiro sonho? Qual é a tua vocação? Quais são as suas aptidões? O que te preenche? O que te preenche? Se você fizer aquilo que te preenche, você terá a autoconfiança, porque a autoconfiança ela é um preenchimento. Quando nós nos sentimos realizados fazendo o que gostamos, né? Nem sempre é possível fazer o que gostamos, mas precisamos tentar organizar a nossa vida, pelo menos para desempenharmos uma função que tem a ver com a nossa vocação, com a nossa vocação. E mesmo assim, nem todos os dias são felizes, né? Nem todos os dias são felizes. Eu faço o que eu gosto, né? Mas nem todos os dias são maravilhosos. Determinados dias são ruins também, e é assim porque a vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos e não é diferente, né? Não é diferente. Então, é isso o que eu teria a dizer para essa pessoa. Você precisa escrever o seu próprio destino. Ouça a sua intuição, a sua consciência interior, aquilo que te deixa leve. Faça uma consulta interior. Ouça o seu espírito e faça aquilo que te deixa leve, aquilo que deixa a tua consciência tranquila e não o que os outros querem. De nada adianta fazer o que os outros determinam se a consciência está apertada, se a consciência está pesada, se o indivíduo não consegue sentir dentro de si uma satisfação, um contentamento e uma leveza. É preciso sim buscar ser bem-sucedido materialmente, porque vivemos num mundo materialista, não sejamos ingênuos. Nós precisamos de um trabalho, de dinheiro, precisamos de uma casa, precisamos de alguns confortos, precisamos de alguns momentos de lazer, mas não podemos reduzir a nossa vida apenas a isso, buscando apenas o sucesso material. Precisamos buscar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, o refinamento do espírito, do verdadeiro eu, porque somente assim o ser humano consegue alcançar a verdadeira felicidade. Então é isso que eu tenho a dizer para essa pessoa, certo? Desejo a você tudo de bom e faça um exame de consciência consigo mesmo, consigo mesmo. Faça o que te deixa leve, tranquilo, sereno e feliz, certo? Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!